Fala pessoal, beleza? Vamos começar o nosso evento aqui, ó. Só quero dar um recado para vocês antes, importante. Essas aulas que você vai assistir agora são aulas que já foram exibidas aqui em nosso canal, tá? Foi o nosso primeiro evento que a gente exibiu em outubro. Foi um evento que fez muito sucesso, teve muita aceitação e muita gente pediu para a gente reexibir ele novamente. Então a gente vai reexibir essas aulas. Embora as aulas sejam gravadas, eu e toda a minha equipe, a gente vai estar disponível ao vivo aqui no chat para tirar dúvidas de vocês, tá? Não só essa aula, mas em todas as aulas da semana a gente vai estar ao vivo para tirar suas dúvidas, ok? E só para adiantar, como eu sei que muita gente pergunta isso, sempre pergunta e vai perguntar sobre as vagas para o nosso curso. A gente vai abrir as vagas para o nosso curso de VBA semana que vem, dia 7, tá? Segunda-feira, dia 7 de outubro, a gente vai abrir a última turma do ano para o nosso curso de VBA. Ok, galera? Então, por hora é isso. Qualquer dúvida, a gente está aqui no chat, ao vivo, disponível para responder você. Beleza? Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo. Vamos começar então aqui o nosso evento VBA do Zero. Meu nome é Israel Henrique, eu tenho 29 anos. Quem já acompanha esse canal aqui há algum tempo, já me conhece. Quem não acompanha, está chegando agora, seja muito bem-vindo, é um prazer, tá? Antes de eu me apresentar melhor, eu quero só mostrar para você o que vai ser ensinado, o que você vai aprender a fazer durante esse evento aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui uma planilha onde eu criei um sistema, tá? Esse sistema aqui é um controle de estoque. Eu acabei de terminar de programar esse sistema e é esse sistema que eu vou ensinar você a construir, ok? Eu vou mostrar ele de forma bem resumida aqui. Então funciona assim, eu tenho aqui uma lista com alguns alimentos, aqui eu tenho alguns botões, então eu vou cadastrar um produto novo aqui. Então eu vou clicar aqui para procurar uma imagem. Digamos que eu quero cadastrar esse açúcar aqui, ó, açúcar União. Coloquei aqui, ó. Eu vou entrar com o nome do meu produto, então é açúcar, tá? Açúcar União 1 kg, ok? Eu coloco aqui uma categoria, alimento, eu coloco a marca, não tem a marca União, mas eu posso escrever aqui, ó, União. E aí eu vou colocar aqui um estoque mínimo qualquer, 60, por exemplo, são valores arbitrários, tá? Eu vou clicar nesse botão e aí ele vai lá e vai cadastrar o meu açúcar aqui na minha tabela, tá? Eu tenho aqui um outro botão chamado estoque, eu clico sobre o botão e aparece aqui o produto que eu acabei de cadastrar, tá? Eu vou então entrar com uma quantidade no estoque. Eu vou colocar lá, por exemplo, 500 unidades, digamos. Vou clicar nesse botão. Então eu tenho aqui, ó, açúcar União, eu tenho 500 unidades. Quando eu clicar aqui em estoque, ou se eu der um duplo clique aqui, eu quero agora cadastrar uma saída. Eu vou cadastrar, por exemplo, 300. Tá? Saiu 300 unidades. Cliquei em cadastrar, repare que agora eu tenho 200. Eu tinha 500, cadastrei, tirei 300, fiquei com 200, tá? Eu tenho um botão de pesquisar, então eu posso pesquisar, por exemplo, alimento. Clicar em pesquisar vai trazer tudo que é alimento. Ou eu quero pesquisar apenas os itens que estão com o estoque abaixo do estoque mínimo. Eu clico sobre esse botão, ele vai trazer apenas os itens que estão abaixo do estoque mínimo. Como no caso essa Coca-Cola, que eu tenho apenas 10 no estoque, o estoque mínimo é 500. Então eu vou colocar mais 500. Eu vou clicar aqui, ok, ele vai lá, já saiu daqui inclusive, pesquisar, aqui está a minha Coca-Cola, agora com 510, tá? Ok, enfim, isso aqui é o que você vai aprender a construir durante essa semana aqui, tá? Então quando chegar lá na sexta-feira, na última aula, você vai ter construído esse sistema, esse controle de estoque. Obviamente não é um sistema, controle de estoque profissional que você vai pegar e vender já para uma empresa ou para, enfim. O fim desse sistema, disso daqui, é puramente didático, tá? É mostrar para você como que funciona. Por que eu escolhi desenvolver um sistema como esse, um controle de estoque como esse? Porque na construção desse sistema a gente usa praticamente todas as principais ferramentas do VBA, tá? Então a gente vai usar variáveis. Então eu explico para você sobre variáveis e aplicamos na prática na mesma hora.
Eu explico para você sobre o objeto range, por exemplo, a gente aplica na mesma hora. Então eu explico para você sobre uma estrutura de repetição, um for, um do while, ou uma estrutura de decisão, enfim. Eu vou ensinando para você os conceitos e na mesma hora a gente vai aplicando, tá? Assim é bem mais dinâmico. Por isso que eu escolhi esse sistema, tá? Eu acabei de terminar ele, terminei agora há pouco, e aí já estou começando aqui a gravar, a dar essa aula. Ok, pessoal? Outra coisa, eu vou entrar aqui, esse sistema, além de ele ser, repare que ele é um sistema, ele tem essa coloração verde, porém, além disso, ele é um sistema personalizável. Eu posso alterar a cor, digamos que eu não gostei dessa cor verde, eu quero colocar uma cor roxa, então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. É bem fácil, tá? Tem uma função que faz isso. Eu coloco aqui uma função que representa a cor roxa. Na hora que eu abro meu sistema, olha só que legal, ele está roxo, tá? Tá tudo roxo agora. Então ele é totalmente personalizável, tá? Tudo isso aqui você vai aprender a fazer durante essa semana aqui, ok? Agora, informação importantíssima, um recado importantíssimo que eu quero falar para você. Durante essas aulas, vão ser 5 dias de aula, tá? Então é bastante conteúdo. Nessa primeira aula não vai acontecer, eu não vou entrar de cabeça na parte da programação, tá? Eu preciso que você entenda como que o VBA funciona inicialmente, como que ele está organizado, como que é a estrutura do VBA, para depois a gente começar a programar. Essa aula então vai ser um pouco mais leve, um pouco mais light, onde eu vou te mostrar o que é o VBA, como que ele funciona, o que você pode fazer com o VBA, ok? Eu quero dar 2 recados, eu quero falar 2 coisas importantíssimas antes de a gente começar o nosso evento. Primeiro, o que você não vai aprender aqui. E segundo, o que você vai aprender aqui. O que você não vai aprender. Você não vai virar um especialista em uma semana, tá? Esqueça isso. Você não vai virar uma referência em VBA, na tua empresa, ou seja lá onde for, em 4 dias, tá? Isso não existe. É impossível uma pessoa sair do zero e em uma semana ela virar uma referência, um especialista. Ah, mas fulano criou um método inovador, um método secreto que só ele sabe. O fato é o seguinte: você é um ser humano, nós somos seres humanos. E esse simples fato, por si só, já é um fato limitador, ok? Então, se você é um ser humano, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa se alimentar, você precisa sair, você precisa esvaziar a tua mente. Você, por ser um ser humano, você tem preocupações, você tem filhos ou não, enfim, você tem problemas. Ou seja, você precisa viver a tua vida, tá? Você precisa viver a sua vida e isso ocupa tempo. E mesmo que você não tivesse nada disso, mesmo que você fosse uma pessoa que você senta no teu computador e fica 72 horas programando ali na frente do computador sem sair para nada, mesmo assim você não vai aprender, ok? Por quê? Porque você é um ser humano e o que você tem dentro da tua cabeça é um cérebro. Você não tem um HD, não é algo que você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto, você aprendeu do nada, do dia para a noite e virou um especialista. Não é assim que funcionam as coisas. Por outro lado, se você é uma pessoa que está disposta a estudar, a trabalhar, a ter disciplina e dedicação, então sim, você vai conseguir aprender de forma rápida, tá? Porque é justamente para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para falar com pessoas sérias, pessoas que realmente estão dispostas a aprender, ok? Porque então nesse evento, nessa semana, eu vou te mostrar todas as ferramentas que você precisa para aplicar no VBA, tá? Eu vou te mostrar o caminho que você tem que percorrer. Eu vou te mostrar exatamente como que funciona o VBA, qual que é a estrutura, como que ele é organizado. Então você vai organizar dentro da tua cabeça os conceitos sobre VBA, você vai entender como que ele se comporta, qual que é a linguagem, qual que é a linguagem no sentido, você vai aprender a falar o idioma do VBA, tá? Não estou falando que você vai aprender a falar inglês, estou falando em outro sentido, você vai aprender a se comunicar com o VBA, ok? E então sim, se você é essa pessoa que está disposta a seguir, disposta a enfrentar esse desafio, então sim, esse evento aqui ele foi feito para você, ok?
Eu estou já nessa jornada, eu trabalho com Excel, com VBA, aproximadamente 14 anos, 15, não sei. Eu tenho 29 anos agora. Eu comecei a programar quando eu tinha 16 anos de idade, tá? Eu morava então numa cidade chamada Paranaguá, que fica no litoral do Paraná. E quando eu tinha 16 anos eu comecei a programar, eu entrei no Excel, eu tinha que criar uma tabela de campeonato, eu vou mostrar para você essa tabela daqui a pouco que eu criei. E não tinha como criar essa tabela, então eu comecei a pesquisar no Google. Por um acaso eu descobri o Excel, descobri depois o VBA. Quando eu tinha 17 anos de idade mais ou menos, 18 anos, eu comecei a trabalhar de forma profissional utilizando o VBA. Com 18 anos eu saí de Paranaguá e fui morar em Curitiba, onde eu moro até hoje. E aqui eu comecei a... E aqui foi onde minha vida virou. Tá? Eu entrei, eu consegui um emprego na Coca-Cola, uma empresa que dispensa apresentações, todo mundo conhece. Na época eu tinha 19 anos de idade. Eu lembro que eu disputei a vaga com 50 pessoas mais ou menos. É uma empresa grande, concorrida, obviamente. Eu não sabia falar inglês. Eu nunca tinha entrado dentro de uma universidade. Eu tinha só o ensino médio. Mas eu tinha uma coisa. Eu sabia programar em VBA. Eu sabia programar muito bem, mesmo sendo muito novo. E isso foi o fator determinante na minha contratação. Tá? Eu entrei lá, dentro da empresa. Eu fiquei bastante tempo trabalhando lá. Durante esses anos que eu trabalhei lá, a gente criou muito sistema com o Excel, automatizamos o processo, pegava o Excel, o VBA e vinculava ele com servidores e trazia informações e criava indicadores. Posteriormente eu trabalhei também numa outra grande empresa, a Renault do Brasil, a montadora, outra empresa que dispensa apresentações, também todo mundo conhece. Entrei lá justamente por causa do VBA também. Para fazer exatamente o mesmo processo, automatizar processos, construir sistemas e indicadores, etc e tal. Quando eu tinha, em 2014, mais ou menos, eu montei esse negócio aqui, o VBA Academy. Eu montei um canal no YouTube e eu colocava vídeos de forma esporádica, tá? A minha atividade principal não era o YouTube. Eu trabalhava criando sistemas e programas para terceiros. Então tinha um dentista que queria criar um programa para a empresa dele, ou tinha uma clínica veterinária, ou tinha um aviário. Sempre tinha alguém querendo um programa, um sistema, e eu trabalhava assim, dando consultoria também, ok? Agora não, agora eu me dedico exclusivamente a ensinar a programar, tá? Eu me dedico exclusivamente a ensinar as pessoas a programar em VBA. Eu quero fazer as pessoas entender exatamente como o VBA funciona, tá? Então por isso que a primeira coisa que eu falo, eu já tiro essa ilusão da cabeça. Esqueça essa ideia de que você vai aprender da noite pro dia, tá? Então toda essa experiência que eu construí ao longo de todos esses anos, hoje me dá capacidade total para eu ensinar VBA de forma segura para qualquer pessoa, tá? Então você está diante de uma pessoa que tem profunda experiência não só com o VBA, mas também na indústria, tá? Então eu sei exatamente como funciona uma indústria, como funciona uma fábrica, como funciona um escritório. Eu conheço as necessidades da pessoa que está ali dentro trabalhando com Excel, tá? E por ter esse conhecimento, eu garanto para você que eu não vou ensinar para você aqui coisas que você nunca vai usar. Não vou ficar ensinando besteira para você. Vou te ensinar exatamente o que você precisa saber para aplicar o VBA no teu trabalho, tá? Eu quero agora que eu já fiz já contei essa história inteira, eu vou começar a mostrar para você o poder do Excel, tá? O poder do VBA. Eu te mostrei esse sistema aqui, esse controle de estoque que a gente vai construir. Eu quero mostrar algumas outras macros, alguns outros programas que eu tenho salvo aqui no meu computador. O primeiro programa que eu quero te mostrar é esse daqui, ó. Eu tenho um sistema aqui, deixa eu procurar ele aqui, VBA Academy, planilhas, VBA Academy, curso de VBA, projeto número 5. Esse projeto aqui, ó, é um projeto que é um sistema, esse sistema aqui eu não fiz para nenhuma empresa, nada. Esse sistema aqui é um sistema que ele foi feito exclusivamente para os alunos do curso de VBA. Então eu tenho um curso de VBA, obviamente não vou falar sobre o curso agora, não é essa a intenção,
Mas esse sistema é um sistema que é disponibilizado lá para os alunos do curso. Então eu vou acessar o sistema aqui, eu vou colocar o meu login e a minha senha. Eu acho que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senha incorreta. Deixa eu ver. 999999. Eu acho que essa aqui é a minha senha. Ok, então abriu aqui o sistema. Esse aqui é um sistema criado totalmente no Excel. Com um detalhe que a base de dados dele está armazenada num banco de dados externo, que é o Access. Estou abrindo aqui a base de dados que possui uma senha também. Vou entrar aqui com a senha, tá? Então eu tenho aqui uma tabela na minha base de dados, tá? Que tem aqui alguns registros, tá? Eu vou minimizar isso daqui, ó. Isso aqui tudo que eu estou mostrando é só para mostrar para você o que o VBA é capaz. Obviamente muita gente já sabe, já conhece. Outras não. Tá? Então aqui está o meu sistema. Repare que eu vou entrar com um cadastro qualquer aqui. Eu vou escrever aqui, por exemplo, Marcos. Eu vou entrar com Marcos. Eu vou colocar aqui o CPF, qualquer coisa. Vou colocar um RG, vou colocar um endereço, um bairro, uma cidade. Ele já traz o estado. Vou colocar um CEP, alguma coisa aqui, estado civil. Vou colocar aqui o sexo, a altura, 1.65. Escolaridade, não sei o que. Ok, vou colocar uma renda. E vou clicar em salvar. Ele pediu para eu preencher os campos obrigatórios. Esqueci de colocar a data de nascimento. Ok, e vou preencher aqui a empresa. Agora eu vou clicar nesse botão. Quando eu clico nesse botão, ele fala cadastro efetuado com sucesso. E olha o que acontece aqui, ó. Aqui no Access, o Marcos, que eu acabei de cadastrar, ele vai aparecer aqui, ó. É só eu atualizar aqui, ó. Aparece aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é um programa que foi feito totalmente no VBA. A base de dados deles está no Access. Qual que é a grande vantagem, qual que é a grande sacada de você ter um sistema como esse? É que você pode muito bem pegar essa base de dados que está aqui, ó, que está no Access, e colocar numa rede de computadores local numa empresa. E então você pega esse arquivo em Excel e distribui para os seus funcionários. E aí todos eles podem usar o mesmo arquivo ao mesmo tempo, que a base de dados vai estar separada em outro lugar. Melhor ainda, o que mais que dá para fazer utilizando o VBA? Nesse caso aqui, esse sistema, ele está vinculado com o banco de dados Access, que é um aplicativo do Office também. E a gente usa uma linguagem chamada SQL para fazer essa conexão. Porém, eu posso ter um banco de dados na nuvem. Então você pode contratar um servidor, hospedar um banco de dados na nuvem, e aí você pode conectar o Excel com esse banco de dados. Eu fazia isso antes, quando eu cadastrava os meus clientes no meu site. Eu cadastrava pelo Excel e automaticamente ficava salvo na nuvem. A vantagem disso é que você pode ter, você tem uma empresa, por exemplo, em Curitiba e tem uma filial em São Paulo. Você cria uma aplicação em Excel, você cria um aplicativo, um sistema no Excel, e cada uma das pessoas em cada uma das cidades, elas acessam o mesmo arquivo que alimentam a mesma base. Então eu faço um cadastro aqui, automaticamente já aparece lá em São Paulo para outra pessoa, tá? Utilizando o Excel, tá? Muitas pessoas gastam rios de dinheiro contratando programadores para fazer um programa para tua loja e vai gastar 10, 20, 30 mil reais, sendo que você tem o Excel de graça no teu computador. É só você abrir o teu computador, é só você abrir o Excel e criar o teu programa, tá? É de graça, ok? Porém, a pessoa precisa saber programar, ok? Então, essa é apenas algumas dos recursos e do poder do Excel. Isso aqui foi um pequeno sistema que eu te mostrei. Como eu disse, esse sistema aqui ele foi feito também para fins didáticos, tá lá no curso. Não é um sistema profissional que eu vendo para empresas, tá? Porque hoje eu não trabalho mais com isso. É um sistema simples, serve apenas para os alunos lá do curso, apenas para fins didáticos, ok? E mesmo assim, você já conseguiu ver como ele é um negócio poderoso. Um outro programa que eu quero te mostrar é aquele programa que eu te falei de tabela de campeonato. Então eu tenho aqui um programa, esse programa que eu fiz quando eu tinha 17 anos de idade, tá? Obviamente ele não era dessa forma, ele era bem mais simples, e no decorrer dos anos eu fui aperfeiçoando ele até ele chegar nesse ponto aqui.
Então isso aqui é um programa que cria a tabela de campeonato. Então digamos que você quer organizar um campeonato, uma competição, e ali você tem algumas equipes. Criar um campeonato com 4 equipes é fácil. Você faz esse contra esse e esse contra esse. Depois esse contra esse contra esse. Está pronto as suas rodadas. Agora, criar um campeonato com 10 equipes, na mão, é impossível. É praticamente impossível. Com 20 equipes, então esqueça. Esse programa cria em 2, 3 segundos o campeonato. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou clicar, por exemplo, em grupos. Ele abriu uma outra tela. Isso aqui é Excel. Isso aqui não é um software. É apenas o próprio Excel. Eu vou colocar o nome do campeonato aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Campeonato Brasileiro. E vou colocar aqui alguns times. Então vou colocar o Coritiba, porque eu torço pro Coxa, eu sou Coxa Branca. E vou colocar outros times aqui, então. Grêmio, São Paulo, Santos. Aí no grupo 2 eu vou colocar outros times. Vasco, Flamengo, que mais? Botafogo, Bahia, Sport e mais um. Vou colocar o Cruzeiro. Ok. Então temos aqui um campeonato que vai ter 2 grupos. Quando eu clico sobre esse botão aqui, o Excel ele sorteia para mim, ele embaralha para mim os times nos grupos, de forma a manter sempre a mesma quantidade em cada grupo, tá? Então sempre ressaltando, isso aqui é tudo no Excel, tá? Tudo no Excel. Eu clico nesse botão aqui, ó. Ele vai perguntar para mim agora quantos times de cada grupo passam de fase. Eu vou colocar 2 times, tá? 2 times de cada grupo vão passar de fase. Eu vou clicar nesse botão. Vai pedir para eu definir agora qual que é a forma de classificação. Eu vou clicar aqui para sortear automático. Eu vou clicar naquele botão para criar o campeonato. Agora ele vai pegar esses times, vai começar a embaralhar e vai montar uma tabela para mim. Tá aqui, ó, a minha tabela pronta, ok? Isso aqui foi feito 100% no Excel, utilizando o VBA. Uma pessoa que não conhece, ela olha e ela fica impressionada, tá? Isso aqui é uma coisa impressionadora, o VBA. Eu posso colocar aqui, ó, eu posso clicar nesse botão, ele altera as rodadas, ele muda os escudos. Repare que o Santos está em primeiro, o Grêmio está em último. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar 0 para o Bahia e vou colocar 1 para o Grêmio. O Grêmio que estava em último passou a ser o primeiro colocado. Ele vai classificando automaticamente assim que eu vou colocando o resultado. Eu vou ir para o grupo 2 agora. Repare que no grupo 2, Cruzeiro está em último, Coritiba está em primeiro. Eu vou colocar então aqui, ó, que o Flamengo vai perder para o Cruzeiro ficou em primeiro, o Coritiba ficou em segundo. Agora eu vou colocar que o Coritiba vai ganhar do Vasco, de 5-0. Agora o Coritiba ficou em primeiro. Tá? Então eu vou colocando, ele vai atualizando de forma automática. Tá? Então essa aula aqui é apenas uma aula de demonstração para você entender o VBA, para você entender como que ele funciona, do que ele é capaz. O VBA é capaz de fazer isso daqui. Ó. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Aí ele vai ir para uma outra tela onde ele vai fazer os confrontos mata-mata agora. Tá? Então aqui 1-0 para o Cruzeiro e 1-0 para o Coritiba. Então esses 2 times vão passar de fase. Olha o que acontece aqui, ó. Coritiba e Cruzeiro na final. Então 10-0 para o Coxa, Coritiba foi campeão, e 1-0 aqui para o Santos. Tá? Então aqui está a classificação final. Voltando para cá, voltando aqui para essa fase de grupos, eu vou clicar nesse botão classificação geral, e agora eu vou clicar nesse outro botão aqui, ó, PDF. Ele vai criar um arquivo em PDF para mim, ele vai pedir para eu salvar, eu vou vir na área de trabalho, vou colocar aqui, ó, Campeonato Brasileiro PDF, já tem um inclusive, vou clicar em salvar, tá? Aí ele vai pegar essa minha tabela e vai criar um arquivo em PDF para mim e vai exibir aqui na minha tela tudo de forma automática, ok? Isso aqui é só um exemplo do que você pode fazer com o VBA, tá? Aí você pode pensar, mas eu não uso isso na minha empresa, não importa. Se você aprende a programar, você consegue fazer qualquer coisa no VBA, tá? Então eu mostrei para você um sistema de cadastro, mostrei para você um programa feito no Excel, um programa que faz tabela. Tem um outro programa aqui, deixa eu ver se eu lembro onde ele está. Tá aqui, cadê? Planilhas VBA. VBA, ok. Eu tenho aqui uma outra macro, eu vou abrir esse programa aqui. Essa macro, essa aqui, ela é um pouco mais
pouco mais simples, né? Eu estou abrindo aqui o Outlook, porque eu vou precisar dele, tá? Essa macro aqui, ela vai mandar um e-mail para mim. Espero ele carregar. Esse programa é pesado, ele tem 70 mil linhas. Ok, eu tenho aqui um programa não. Eu tenho aqui um arquivo. Repare que esse arquivo ele possui uma base de dados que está totalmente desorganizada, tá? Ela está desorganizada. Está tudo misturado na primeira coluna. Eu criei um botão aqui para organizar essa base de dados para mim, criar um gráfico, criar um relatório e mandar por e-mail. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Agora ele vai pegar a minha tabela, ele vai começar a organizar a minha tabela, ó. Ele vai criar uma tabela nova, vai começar a criar agora relatórios. Ele vai criar alguns gráficos. Agora eu acho que ele vai abrir o Outlook para mim. Ele abriu o Outlook e ele vai colar aqui aqueles gráficos. Eu espero que ele cole. Ok, ele colou para mim os gráficos aqui, ó, tá? Colou os gráficos e aí é só eu clicar nesse botão aqui que ele vai enviar por e-mail para mim, ok? Tudo automático, tudo feito no VBA. Claro que eu poderia programar ainda o Excel. Eu poderia programar o VBA para enviar isso daqui por e-mail automaticamente, mas eu gosto que ele abre para mim, para eu ver, para eu conferir, para ver se está tudo certo, ok? Então isso aqui que eu te mostrei até agora são só alguns exemplos de como funciona o VBA, de como que o VBA pode trabalhar para você, tá? Como que você pode usar o VBA. Então o VBA é extremamente poderoso, porém para conseguir programar você precisa entender como ele funciona. E é exatamente sobre isso que eu quero falar a partir de agora, tá? Qual que é o principal motivo? Qual que é o principal motivo pelo qual as pessoas não aprendem a programar ou acham o Excel, o VBA difícil? Existe uma coisa que eu chamo de teoria do primeiro contato. Quando a pessoa, o primeiro contato que ela tem com uma nova ciência ou com um novo conhecimento é um contato traumatizante, então isso já cria um bloqueio na mente da pessoa e ela não vai conseguir aprender, tá? Isso acontece na matemática, isso acontece na física, tá? Você pega uma criança, a criança entra na escola para aprender matemática e o professor ele já vem com termos técnicos e o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e x vezes y, a criança ela vai olhar aquilo, ela não vai entender. Esse primeiro contato traumatizante vai criar um bloqueio na mente da pessoa e ela nunca mais vai entender aquilo, ela nunca mais vai gostar daquilo, tá? Isso acontece muito nas escolas, nas universidades. Muitas vezes o nível do professor é um nível tão acima do aluno que eles não conseguem falar a mesma língua e ninguém entende nada. Então, às vezes a pessoa ela entende muito de VBA, o cara ele é PhD no assunto, ele entende muito, porém ele não sabe ensinar de uma forma simples e clara. Infelizmente esse é o grande problema que existe no VBA também, tá? Então, todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço que começam a aprender VBA ou que dão aula de VBA, elas começam ensinando pelo gravador de macro do Excel. O gravador de macro do Excel é um grande problema, tá? Eu raramente uso o gravador de macro do Excel. Para quem está começando a aprender a programar e vai aprender a programar pelo gravador de macro, isso é um problema e eu vou te mostrar por quê. Digamos o seguinte, você vai começar a aprender a programar. Eu quero colocar uma borda em qualquer lugar aqui, é uma coisa bem simples colocar uma borda. Então eu vou clicar em desenvolvedor e vou clicar em gravar macro. Mas essa guia desenvolvedor não tem no teu computador. Não se preocupe com isso agora. Nessa aula eu apenas estou mostrando para você as coisas. Na próxima aula eu vou ensinar você a botar a guia desenvolvedor, eu vou ensinar você o que é, ou talvez nessa aula ainda, tá? Mas mais para frente eu vou ensinar você tudo isso daqui. Por enquanto eu estou apenas mostrando como as coisas funcionam, tá? Então eu tenho aqui uma guia, eu comecei a gravar minha macro e eu quero aplicar uma borda em qualquer lugar. Então eu seleciono um intervalo, tá? Eu selecionei um intervalo. Agora eu vou vir aqui e vou aplicar a minha borda. Então, todas as bordas. Ok, coloquei a borda. Cliquei aqui, perfeito. Agora eu vou clicar em desenvolvedor e vou parar a minha gravação.
eu gravei uma macro. Então a pessoa ela vai e aprende a gravar uma macro. Eu vou apagar isso daqui que eu fiz. Vamos testar a nossa macro. Eu vou clicar em macros, eu vou clicar nesse botão executar. O que vai acontecer? Ele vai aplicar a minha borda. Ele aplicou a minha borda. Então a pessoa começa a ficar empolgada. Opa, está funcionando. Ele aplicou a minha borda. A pessoa aprendeu a programar? Não, óbvio que não. A pessoa aprendeu a gravar uma macro, que funciona nesse caso, nesse exemplo. Aí a pessoa entra dentro do VBA para ver o código que foi feito. Então a pessoa vai vir aqui e vai entrar aqui dentro. E aí essa aqui é a macro que foi gravada pelo gravador de macro. Existem 40 linhas de código para colocar uma borda numa célula. É isso que eu quero dizer quando eu disse que o gravador de macro é um problema. Isso aqui é o que eu chamo de primeiro contato traumatizante. Uma pessoa que está aprendendo a programar e o cara começa a ensinar para ela a gravar uma macro e ela vai ver e ela se depara com isso daqui. É óbvio que a pessoa que está aprendendo ela vai achar um código desse difícil. A pessoa vai olhar isso aqui e vai desistir. Não quero aprender VBA, é muito difícil, não é para mim. Porém, isso aqui, todo esse código gravado é lixo. Isso aqui é lixo escrito pelo VBA. Eu vou deletar tudo isso daqui. Eu posso deletar isso aqui com segurança, tá? Por quê? Porque é lixo. O VBA, ele ele possui uma estrutura. Ele é feito de objetos. Por ser um objeto possui propriedades, possui métodos, que é o que eu vou ensinar mais pra frente para você. Isso aqui eu chamo de você entender o VBA. Quando você entende que o VBA é feito de objetos, é uma linguagem de programação orientada a objetos. Algumas pessoas dizem que não é 100%, mas enfim, o fato é que C4 E13, que é o que está escrito aqui, ó, é aquele intervalo que nós selecionamos. E esse intervalo de células é um objeto. Então você começa a entender como funciona. Se o VBA, se isso aqui é um objeto, então ele possui propriedades. Tá? O que é uma propriedade? Considere essa calculadora. Essa calculadora é um objeto. É difícil de entender isso? Claro que não. Por ser um objeto, ela possui algumas propriedades. Por exemplo, ela possui uma cor. A cor é uma propriedade. Ela possui uma altura, uma largura. Ela possui uma quantidade de botões. São atributos da calculadora. Propriedades. Uma célula, um objeto, célula, também tem propriedades. Quais são as propriedades de uma célula? O texto que está escrito nela, a largura da célula, a altura da linha, tá? São tudo propriedades. Uma propriedade também é a borda. Tá? Como é que eu faço para ter acesso à borda, a propriedade borders? Eu aperto o ponto. É só apertar o ponto. Você coloca o nome do objeto, aperta o ponto e o VBA vai listar para você todas as propriedades e os métodos desse objeto. Eu quero borda, lembra? Borders. Pronto, é intuitivo. O próprio VBA já vai te dando as opções. Eu quero colocar uma linha. Line style. Aqui, ó. Ponto. Line style. Ok? Eu quero uma linha contínua. Igual Excel Continuous. Ok, repare que eu tinha um código, eu tinha um monstro, um Frankenstein de 40 linhas, gravado pelo gravador de macro, feito pelo gravador de macro, que é o que todo mundo ensina você, gravador de macro. Eu disse que aquilo era lixo, eu apaguei tudo e eu reduzi o nosso código a uma única linha, porque agora você entende como que o VBA funciona. Ele funciona através de objetos que você manipula. Então eu clico nesse botão e o VBA executa para mim exatamente a mesma coisa, ok? Então esse é o meu objetivo durante essa semana. É descomplicar o VBA, tá? Se você acha que o VBA é difícil, se você acha que você não vai conseguir aprender, é porque infelizmente te ensinaram errado, ou você começou errado, ou você teve um primeiro contato que foi traumatizante, tá? Então esqueça tudo que você já viu sobre o VBA. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como ele funciona, porque quando você entende como o VBA funciona, ele se torna absurdamente fácil e simples. E então você vai poder criar sistemas como os que eu te mostrei, aquele programa de campeonato como eu te mostrei, você vai aprender a criar macros que enviam e-mail como eu te mostrei, ok?
Então eu vou apagar isso daqui. Então isso aqui é o que você vai aprender durante essa semana, ok? Então essa primeira aula eu ainda estou dando, mostrando para você como que funciona o VBA, ok? Para a gente trabalhar com VBA, agora eu vou começar a pegar um pouco mais pesado. Para a gente começar a trabalhar com VBA, eu preciso que você tenha habilitado no teu computador essa guia aqui, ó, chamada Desenvolvedor. Essa guia chamada Desenvolvedor, quando eu clico sobre ela, eu tenho acesso a várias opções onde que eu posso utilizar para trabalhar com VBA, inclusive o gravador de macro, alguma coisinha ou outra aqui. Só voltando a falar sobre o gravador de macro, no meu curso de VBA completo, eu ensino também sobre o gravador de macro logo no começo. Porém, eu ensino de forma bem superficial, tá? Eu faço 2 aulas apenas e todo o resto do curso eu ensino o modelo de objetos do Excel, do VBA, tá? Porque alguém poderia pensar, mas você está falando mal do gravador de macros, mas você ensina. Sim, eu dou uma pincelada por cima, tá? Mas isso não é o mais importante, ok? Vamos voltando aqui, ó. Desenvolvedor, a gente vai colocar essa guia. Por padrão, ela não aparece, tá? Eu estou usando o Office 365. É igual no Office 2016, 2019, 2013 também. Você vai clicar em arquivo, você vai clicar aqui embaixo em opções. Vai abrir essa janela para você. E aqui eu tenho uma aba chamada personalizar faixa de opções. Nessa segunda janela, você vai marcar aqui, ó, a guia desenvolvedor. Quando você marcar essa guia desenvolvedor, então ela deverá aparecer aqui para você, ok? Clicando sobre essa guia desenvolvedor, você vai clicar em Visual Basic e vai ter acesso aqui ao VBA, ok? Por padrão, vai aparecer para você 2 janelas aqui do lado. Uma janela chamada VBA Project, ou janela de projeto, e uma outra janela chamada de propriedades, que é o que eu tenho falado para você desde o começo da aula. O VBA é feito de propriedades, objetos e propriedades. Inclusive tem até uma janela de propriedades, ok? Talvez essas janelas não apareçam para você. Caso elas não estejam aparecendo, você vai clicar em Exibir, Project Explorer. Vai aparecer aqui, Exibir, janela de propriedades, ok? Aí tem aqui as tuas 2 janelas. Talvez você não tenha nenhum módulo. Eu vou remover esses módulos para ficar igual o teu computador. Se você não fez nenhuma macro, se você acabou de abrir o teu Excel, deverá estar dessa forma aqui, ó, tá? Aonde que eu escrevo os meus códigos? Aliás, antes de eu falar onde que eu escrevo os meus códigos, eu tenho que te explicar como que funciona como que funcionam as macros dentro do Excel, tá? O Excel, como já falei, estou até agora falando, é feito de propriedades, objetos, porém, existem muitos outros elementos que a gente tem que entender. Por exemplo, o que é uma macro, o que é uma função, o que é um evento, ok? O que é um for, tudo isso eu vou começar a organizar dentro da tua cabeça para você entender. E aí, quando você tiver tudo organizado, você vai ver como é simples, tá? O VBA, então, ele é feito de procedimentos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Procedimentos. Procedimentos são como receitas de bolo, que você segue uma receita e tem um resultado final. Esses procedimentos, eles são divididos em 2 formas, em 2 tipos. Primeiro, procedimentos do tipo sub e procedimentos do tipo function, ok? Um procedimento do tipo sub é uma macro, é a famosa macro que executa ações. Então copia uma linha e cola, copia uma tabela, deleta uma tabela, manda um e-mail, sorteia um valor, que nem eu fiz aqui, pega uma imagem e classifica, põe o Curitiba em primeiro, põe o São Paulo em segundo. São macros que fazem isso, procedimentos do tipo sub. E funções, procedimentos do tipo function fazem o que? Eles me trazem valor. Só isso. Não executam nenhum tipo de ação. Lembra daquele sistema que eu te mostrei no começo da aula? Que a gente vai construir, que ele era verde e depois ficou roxo?
Por que ele era verde e ficou roxo? Porque tem uma função que eu coloquei lá dentro, que eu altero um parâmetro e ele muda de cor. Tá? Então a função ela me traz um valor. Vou dar um exemplo bem claro agora. Eu vou entrar dentro do VBA. Aqui está o VBA. Aonde que eu insiro os meus códigos? Aonde que eu insiro as macros? Dentro de módulos. Então você vai clicar em inserir e vai colocar aqui, ó, módulo. Tá? Aqui eu tenho um módulo, ok? Dentro desse módulo, talvez para você apareça essa opção chamada Option Explicit. Isso aqui é algo que eu vou explicar mais para frente. Eu vou deletar aqui para não complicar a tua cabeça. Então você vai ficar olhando aqui e vai ficar, o que é isso? Por que serve? Então esquece. Eu vou criar uma macro. Então a macro eu crio dentro de módulos. Eu posso inserir outros módulos. Eu posso criar vários módulos, tá? Para eu organizar o meu projeto. Então dentro do módulo 1 eu vou colocar macros que fazem... que inserem dados na base, por exemplo. Aí no módulo número 2 eu vou criar macros que deletam dados. Tá? Então é uma forma de organizar como se fossem pastas. Enfim, são módulos. É aqui dentro que você vai escrever os seus códigos. Eu quero criar uma macro. Eu quero criar um procedimento do tipo sub, ok? Um procedimento do tipo sub executa ações. Como é que eu crio um procedimento? Eu coloco a palavra-chave sub. Antes de todo o procedimento eu ponho sub. E depois eu coloco o nome da minha macro. Eu vou botar aqui apenas a palavra copiar. Tá? Copiar. Copiar. Então eu criei uma macro chamada copiar. Essa macro eu escrevi sub. Repare que embaixo já aparece end sub. Então ela começa aqui e termina aqui. Ok? Então isso aqui é uma macro. Ela não tem nenhuma instrução ainda. Tá? Ela não funciona. Tá? Então, porque eu não programei nada. Aqui dentro eu começo a colocar as instruções. E essas instruções que eu vou colocando, elas devem seguir uma ordem correta, uma cronologia correta. Tá? Então primeiro ela faz uma coisa, depois ela faz outra. Digamos que eu quero copiar o valor dessa célula e colar aqui. Então primeiro eu copio, depois eu colo. Não tem como primeiro fazer o código para colar e depois copiar. Tá? Tem uma ordem lógica aqui dentro. Ok? Essa célula B3 é um objeto. Tá? Então o que é um objeto no Excel? Tudo que você olha, você consegue ver, podemos considerar um objeto. A grosso modo, obviamente, a grosso modo. Tá? Então uma célula é um objeto, uma planilha é um objeto. Ok? Ó. Um gráfico que eu coloque aqui é um objeto também. Um intervalo de células também é um objeto. Eu posso inserir aqui, ó, um user form, que é essa janela, também é um objeto. Então, basicamente o Excel inteiro é objetos. E aí eu manipulo, o VBA ele consiste em eu manipular um objeto. Digamos que eu tenho uma calculadora. Novamente o exemplo da calculadora. Essa calculadora é cinza, mas eu não quero que ela seja cinza. Eu quero que ela seja amarela. Então, se a nossa vida fosse feita por um código VBA, para eu alterar a cor dessa calculadora, eu escreveria o seguinte, aqui dentro do VBA. Eu criaria uma função, eu criaria uma macro, onde eu escreveria calculadora, ponto. Então o Excel listaria para mim as propriedades. Eu quero a propriedade cor, igual a amarelo. Ok, pronto. Eu tenho uma função, uma instrução que muda a cor desse objeto. Então eu clico sobre um botão qualquer, eu posso inserir um botão aqui, ó, vou inserir um botão aqui, ó, tá? Eu inseri um botão bem aqui, ó, e nesse botão eu vou clicar com o botão direito sobre ele, atribuir macro, e aqui eu vou colocar a macro copiar. Tá aqui. Então quando eu clicar sobre esse botão, o VBA vai executar essa macro e esse procedimento, e a minha calculadora vai ficar amarela. Tá? Então assim funciona o VBA. No Excel não manipulamos calculadoras, ou microfones, ou computadores. No VBA nós manipulamos células, user forms, planilhas, que são objetos. Ok? Então eu quero, por exemplo, aqui dentro da célula D3, eu quero pintar essa célula
de preto. Eu quero pintar o fundo dela de preto. Como é que eu faço isso? Range. Por que range? Porque eu me refiro a uma célula através da palavra-chave range. Célula é range, ok? E aqui dentro eu vou colocar o nome da célula, que é D3. Pronto. Entre aspas, eu fiz referência a essa célula, ok? Como é que eu faço para ter acesso às propriedades? Eu aperto o ponto. Apertei o ponto. Agora eu quero pintar. Então eu vou pegar uma propriedade chamada interior. Ah, mas eu não sei, você não sabe o que é a propriedade interior. Exatamente, é justamente para isso que eu estou aqui, para te ensinar essas coisas. Você não precisa realmente saber quais são as propriedades. Eu estou aqui para te ensinar e com o tempo você vai pegando automaticamente e intuitivamente as propriedades, ok? Então tem uma propriedade chamada interior, que diz respeito ao interior mesmo da célula. Eu quero pintar ela. Ponto. Color. Ponto color. Ou color index. Agora eu não sei. Eu mesmo esqueço. Ponto color. E eu vou colocar uma cor. Para eu colocar uma cor, existe uma função que me traz uma cor. A função chamada RGB. Tá? Eu quero a cor preta. Eu lembro da cor preta. É 0. É 0, 0, 0. Pronto. Pronto. Repare que eu tenho uma função, ok? E eu tenho uma instrução, que é basicamente um objeto que eu acesso as propriedades dele e altero. E agora, o que acontece? Eu clico nesse botão aqui, ele pintou minha célula de preto, tá? Isso é uma macro. Isso é um procedimento do tipo sub. Ele executa uma ação, ok? Aqui eu alterei apenas a cor. Eu alterei apenas a cor. Eu posso fazer muita coisa. Eu quero escrever um texto ali dentro agora. Eu quero escrever, por exemplo, o meu próprio nome. Então, quais são as propriedades que fazem isso? Vamos lá. Range D3 ponto value. Tem uma propriedade chamada value. A propriedade value é o que? É o valor, tá? Valor. O valor da célula. E aqui dentro eu vou colocar o meu nome. Então, Israel Henrique. Eu vou apertar esse botão. Ele vai escrever, ele pintou de preto e repare que ele já colocou o meu nome. Óbvio que não está aparecendo porque o fundo da célula é preto também. Ok? Repare que o Excel ele funciona da seguinte forma. Objeto igual alguma coisa. Objeto igual alguma coisa. É tudo assim. É uma coisa igual a outra, uma coisa igual a outra. E no fim você cria um programa gigantesco, magnífico, ok? É basicamente assim, não é sempre assim, obviamente, tá? Mas isso é uma forma de você entender como funciona o VBA. Lembre-se que nessa primeira aula eu não vou ensinar VBA para você. Eu quero apenas que você entenda a estrutura, o modelo de objetos do VBA, tá? Então eu tenho uma macro, um procedimento do tipo sub, que executa ações, que executa instruções. E essas instruções são objetos que estão sendo manipulados. Estou manipulando esse objeto aqui, ok? Eu quero ver o meu nome, eu não consigo ver, então eu preciso pintar a cor, a fonte dele também, de branco. Range D3 ponto ponto fonte, né? Eu quero a fonte, ó. Repare que o Excel ele é intuitivo, eu mesmo esqueço às vezes, mas eu já lembro porque ele é intuitivo. Ponto color também. Então, fonte ponto color. E agora eu vou usar a função RGB para trazer a cor branca, que é 255, 255, 255. São cores fáceis que eu decorei. Ok? Eu clico aqui e ele faz o serviço para mim. Ok? Então, repare que existe uma ordem. Eu vou pintar tudo, eu vou apagar tudo. E existe uma ordem lógica que o Excel segue. Nesse caso aqui, ó, a ordem ela não faz a menor diferença, ok? Como assim? Eu vou apertar a tecla F8 aqui, ó. A tecla F8, quando eu aperto, ela vai executando os códigos passo a passo. Então a primeira coisa que ele faz é pintar de preto. Depois ele escreve o meu nome. Ele escreveu o meu nome, só que você não consegue ver. Depois ele pinta
o meu nome de branco, tá? Então ele seguiu exatamente a ordem que eu coloquei. Eu vou inverter a ordem agora. Eu quero primeiro que ele coloque o meu nome. Primeiro vai pôr o meu nome, ok? Depois vai pintar de preto. Então eu vou clicar aqui e vou apagar, ok? Agora eu vou executar de novo. Primeiro ele colocou meu nome. E agora? Agora ele deixou preto, agora deixou meu nome branco. Agora eu vou inverter de novo. Eu vou colocar o meu nome, depois deixar o meu nome branco, depois pintar de preto. Então eu clico aqui. Eu vou executar. Eu não preciso nem selecionar, ok? Eu vou executar de novo. Então primeiro, escreve meu nome, pinta de branco, pinta o fundo de preto, tá? Então isso aqui, ó, é um procedimento do tipo sub, é uma macro. Repare que eu escrevi copiar e acabei fazendo outra coisa. Eu quero copiar então esse valor aqui, ó, range. Aliás, quero copiar esses três valores aqui, ó. Então é um objeto que vai de B3 a B5. Então B3, dois pontos, B5. Ponto copy. Simples, não? Eu vou executar. O que acontece? Ele vai copiar. Aqui é B3, B5. Executei. Ele copiou. Olha lá, copiou. Eu posso colar em qualquer lugar, ok? Eu posso pedir para o próprio Excel colar para mim. Por que eu colei? Range. Eu quero colar onde, então? Eu quero colar bem aqui, ó, em F3. Então, F3. Ponto. Isso aqui agora é um método, tá? Copy é um método. Eu ponho o nome do objeto, aperto ponto. Repare que existem ícones que aparecem em amarelo. Não sei o que é esse ícone, uma borracha, sei lá o que é isso. E outros ícones que aparecem meio que uma mãozinha, assim, né? Esses que são essa mãozinha são as propriedades. Os outros são métodos. O que é um método? É uma ação que o objeto faz, tá? Então, propriedade é isso que você viu aqui, é cor, tamanho, é atributo. E método é ação que o objeto faz, tá? Então, copy é uma ação, tá? Ele copiou, ele executou alguma coisa. E existe um outro método chamado PastSpecial, tá? PastSpecial. Então, eu copio de B3, B5, e aí um outro objeto, que é o F3, eu vou colar. Então, vamos lá. Eu vou executar passo a passo. Copiou. E vai colar aqui, ok? Então, isso aqui é o VBA funcionando. Além dos métodos, existem também os procedimentos do tipo... até apaguei sem querer. Os procedimentos do tipo function. Esses procedimentos são funções, como eu havia dito anteriormente, que não executam nada. Elas apenas me retornam valores, ok? Por exemplo, a função procv igual procv. A função procv, ela vai me retornar um valor, tá? Isso é uma função. E essas funções eu consigo criar também dentro do VBA. Como é que eu faço para criar uma função? Function. Para criar um procedimento, eu escrevo. Para criar uma macro, eu escrevo sub. Para criar uma função, eu escrevo function. Um exemplo de função, IMC, por exemplo. Tá? Ok. IMC é uma função que faz o quê? Ela me calcula o índice de massa corporal. Algumas funções precisam de valores para funcionar, que nós chamamos de parâmetros. Tá? Então, funções precisam de parâmetros. Vou botar aqui, ó. Algumas precisam de parâmetros, outras não. Por exemplo, a função hoje não precisa de nenhum parâmetro. Eu executo e ela sempre vai trazer para mim a data atual, a data de hoje. Outras funções precisam de parâmetro. Por exemplo, a função IMC. Digamos que eu criei uma função chamada IMC. A função IMC vai calcular o índice de massa corporal. O que eu preciso para calcular o índice de massa corporal? Eu preciso do peso e eu preciso da altura, ok? Então, se não tiver o peso e se não tiver a altura, a função não funciona, ela dá erro, ok? Então pega o meu peso aí, eu peso 80 quilos, calcula o meu IMC. Não tem como.
os dois parâmetros são obrigatórios, tá? Então, funções funcionam. Ou ela pode não ter nenhum parâmetro, ou ela pode possuir parâmetros que são obrigatórios, tá? Então, eu criei uma função chamada IMC. E aí, eu vou colocar os parâmetros. Os parâmetros a gente coloca dentro dos parênteses, tá? Então, eu vou escrever aqui um parâmetro, ó, peso. Peso. Vou colocar as integer. Por que as integer? Porque é o tipo de dado. Então, o peso ele tem que ser um número inteiro. Tá? Eu vou explicar melhor sobre variáveis nas próximas aulas. Eu vou colocar um outro parâmetro chamado altura, as double. Tá? Não se preocupe com essas nomenclaturas aqui. Eu só quero te mostrar para você como é que funciona uma função. E aí, IMC é igual a peso dividido por altura. Altura ao quadrado, que é altura vezes altura. O que isso aqui vai fazer? O que uma função faz? Uma função me retorna um valor. Quando eu coloco uma função aqui, automaticamente essa função ela aparece disponível aqui para mim. Tá? Minha função IMC está aqui. Ó. Eu peso 80 kg. Esse é o primeiro parâmetro. Ponto e vírgula. Qual que é o segundo parâmetro? A minha altura. 1,83, minha altura. Eu dou um Enter, ele vai trazer o valor para mim, tá? Está no formato de número, de data, só arrumar. Esse é meu IMC, tá? Então, uma função faz isso. É claro que nesse evento, nessa semana, eu não vou ensinar você a criar função para calcular IMC. A gente vai criar função poderosa, a gente vai criar uma função que altera a cor de um sistema, ou a função que vai lá numa base de dados e busca o total de itens. Então, naquele sistema que eu te mostrei no começo da aula, eu quero saber qual é a quantidade de açúcar que existe no meu estoque. Então, tem uma função que vai lá e começa a contar o açúcar. O parâmetro que ele precisa é qual o nome do açúcar. É açúcar união. Então, ele vai lá e começa a contar quantos açúcar união tem dentro da nossa base, no nosso estoque, e aí ele retorna para a gente o valor e mostra naquele formulário. Tá? Essa é uma função, esse é um tipo de função que a gente vai aprender a fazer. Tá? Não vamos ficar fazendo funçãozinha para calcular a raiz quadrada. Tá? Então, esse evento, essas aulas são para agregar realmente conteúdo para você. Ok? Então, o que eu falei aqui? Eu falei sobre procedimentos subs, que são macros, e functions, procedimentos do tipo functions. E aí eu dei uma leve passada sobre os objetos. Então, objetos, o VBA basicamente ele é feito de objetos, tá? Então a gente cria os objetos, eles possuem propriedades, a gente fica manipulando essas propriedades. Eles possuem métodos também, que são ações que que os objetos fazem. Então copia daqui, cola lá, deleta aqui, calcula isso, calcula aquilo outro, tá? É basicamente assim que o VBA funciona. Então aqui você já começa a entender dentro da tua cabeça a estrutura do VBA, ok? E aí eu fiz aqui alguns códigos bem simples, tá? Copia e cola, calcula uma funçãozinha. É óbvio que dependendo do teu objetivo, do que a gente quer fazer, os códigos eles começam a se tornar muito mais extensos, muito mais complexos. E aí começam a surgir ferramentas que a gente tem que usar para facilitar a nossa vida. Um exemplo disso é, por exemplo, eu tenho uma base de dados, eu tenho uma lista, onde eu preciso percorrer cada linha da minha lista até a última linha para contar alguma coisa ou para pesquisar alguma coisa. Se eu ficar escrevendo linha por linha, um código para verificar linha por linha, eu vou ter uma macro enorme. É aí que entram para a gente as estruturas de repetição, que é um código que eu coloco, um código inteligente que ele percorre sozinho todas as linhas e faz as verificações para mim. Tá? Eu tenho uma outra estrutura, que é uma estrutura de decisão, que é a if. Por exemplo, aquele sistema que eu te mostrei, ele abre uma janela, eu tenho que botar um login e uma senha. Eu coloquei lá o login. Eu tinha colocado uma senha errada. Ele pega a senha que eu coloquei e compara com a senha correta. Se for errado, ele mostra senha errada. Se for a senha certa, então ele fala senha certa, entra no sistema. Então, isso é uma estrutura de decisão, é uma estrutura inteligente. Ok? Isso é o que eu vou começar a mostrar para você
nas próximas aulas, tá? Lembre-se que essa aula foi apenas para apresentar para você como que o VBA funciona, como que ele é organizado, o que você pode fazer ou não com o VBA, ok? E para mostrar para você também o que você vai aprender ao longo dessa semana aqui, tá? Então nessa aula eu não te ensinei muita coisa. Na segunda aula, na próxima aula, sim, a gente vai entrar de cabeça mesmo na programação. Vamos colocar o nosso formulário, vamos criar a nossa base de dados, vamos começar a construir os nossos controles, a programar as suas propriedades para ele ir lá, inserir um valor na base, depois ele vai pesquisar e assim até o final, tá? O importante é que você entenda o modelo de objetos do VBA, o importante é que você entenda como que ele funciona, ok? Se você ficou com alguma dúvida em relação a essa primeira aula, coloca aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo para você. Ok, pessoal? Então, um forte abraço e até amanhã às 8 horas.